Então Deus virou para Samuel e disse: Até quando, Samuel? Até quando? Vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Parola de número 155, a oitava, dentro do tema Perguntas de Deus. E pensa num tema que tá ficando muito bacana. Eu tô achando, Will, que vai virar livro isso, hein, cara? Eu não sei não. O que você acha? Eu acho que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você já pode ir lá na Amazon e adquirir a Bíblia dos Paroleiros. Não é verdade? Na versão Os Paroleiros. Ou não. Agora, o Giovanni, por que você colocou Giovanni? A gente tinha combinado que a gente ia colocar a famosa musiquinha Como um Anjo, Você Apareceu na Minha Vida. Aí você coloca Giovanni Vieira. As pessoas vão começar a ouvir e assistir a gente e falar assim, poxa, agora o canal ficou sério. Inclusive, Giovanni, você sabe por que a gente não coloca os nomes aqui embaixo? Porque as pessoas param a gente na rua e ficam chamando, ô Arthur, ô Ilcinho. Então a gente não põe o nome para que as pessoas não parem a gente na rua. Então, inclusive você aí, Giovanni, que caminha tranquilamente pelas ruas de Interlagos, então você sabe que daqui para frente você pode começar a ser abordado pelas pessoas, porque é o que acontece quando as pessoas vêm gravar aqui no canal dos Paroleiros. Então, oficialmente, seja muito bem-vindo a mais um convidado. Wilsinho, a gente tem aquele hábito de falar, né? Amigo da prateleira de cima. O Giovanni é um cara que eu vou dizer para você assim, foi um presente que Deus deu para a gente, porque é um cara que Deus me apresentou no ano passado, em circunstâncias totalmente adversas, vamos dizer assim, né? Nós nos conhecemos por intermédio de uma outra pessoa. Ele congregava numa igreja que eu fui ministrar num culto de homens, e aí a gente acabou fazendo amizade. E o Giovanni, Will, ele também tem um podcast, que inclusive eu gravei com a Priscila lá, chamado ProssigaCast. Então, se você tiver curioso para saber um pouquinho mais sobre Giovanni, pesquisa no YouTube lá, ProssigaCast, que você vai encontrar alguns episódios muito bacanas com entrevistas que ele fez com alguns convidados, entre eles eu e a minha maravilhosa Rainha Dourada. Então, Giovanni, seja muito bem-vindo. Giovanni hoje mora em Interlagos, em São Paulo, é mineiro de nascimento, paranaense de coração e agora paulista de trabalho, né? Porque assim, é só isso, né, Giovanni? Só isso, né? Muito obrigado aí pelo convite, tô muito contente de estar com vocês aqui. Sempre achei fantástico, né, o trabalho de vocês, assim, esse momento de conversa, de acompanhamento, de leitura, de conhecimento da palavra do Senhor. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Realmente, sou mineiro, né, de nascença, minha esposa também, minhas duas filhas, né, mas de coração sou paranaense, né, em breve, em nome de Jesus Cristo, estaremos voltando para a Boa Terra. Uhul! E trabalho em São Paulo, né, que realmente é um desafio para o work. No mais, uma casa é no Paraná. Muito bom. O Giovanni ele é casado com a Stephanie, pai da Giovana e da Sofia, e hoje ele está congregando na igreja Pura Fé, que fica ali no bairro do Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Bom, vamos dar linha no nosso trecho aqui, porque esse tema, Perguntas de Deus, é um tema que tem causado uma repercussão bem interessante. A gente tem escutado alguns feedbacks aqui, bem bacanas, porque a verdade é que a gente fala isso desde o primeiro episódio desta série, que se Deus é onisciente, e de fato ele é onisciente, por que então ele faz perguntas? Perguntas são marcadas por pessoas que não sabem respostas, e Deus sabe tudo. Então, se Deus sabe tudo, qual é o objetivo das perguntas de Deus? Elementar, meu caro Watson, elementar, meu caro Wilsinho, né? O Deus faz as perguntas para que o homem possa olhar à sua volta, olhar para dentro de si, fazer uma análise
e então devolver para Deus uma resposta de atitude, principalmente. Bom, nessa semana aqui, nós vamos dar sequência na 8ª parola, e nós estamos avançando desde o Gênesis até o Apocalipse, e nessa semana nós estamos desembarcando aqui no texto, no livro de 1 Samuel, mais precisamente no capítulo 16, mais precisamente ainda no versículo 1, quando então Deus vira para o profeta Samuel e pergunta: até quando terás pena de Saul? Até quando terás dó daquele que eu já rejeitei? Então, aqui é uma pergunta bastante forte, porque pela primeira vez, o Will e Giovanni, uma pergunta de Deus fala a respeito de uma terceira pessoa, né? A gente tinha perguntado, já fez perguntas para Adão, para Josué, para Moisés, né? Mas é a primeira vez que pergunta de uma terceira pessoa. E aqui eu não estou me referindo à pergunta que Deus fez para Caim a respeito de Abel, porque a pergunta de Caim era a respeito do cuidado de Caim. Mas para Samuel especificamente até quando terás pena de Saul? E como tem sido de hábito nosso nesse primeiro bloco aqui, a gente abre falando a respeito do panorama bíblico a respeito dessa passagem. Porque, afinal de contas, para poder chegar aqui no capítulo 16 e fazer essa pergunta, uma história aconteceu antes. Eu queria passar a palavra para o Ilcinho para ele começar e trazer a memória para você que nos ouve, nos assiste, que nós já fizemos no passado. Depois eu vou resgatar o número certinho da parola na minha próxima vez aqui. Nós já fizemos uma parola específica sobre Saul, mas o tema lá era liderança. Então, a partir dessa premissa aqui, Will, como é que nós podemos começar falando desse episódio de Saul com Samuel? Antes da gente começar aqui, você falou algo muito interessante, que essa nossa série está dando o que falar, né? E a gente faz algumas brincadeiras aqui, mas de fato isso é verdade. Hoje, no meu ambiente de trabalho, o Everton Barros, que trabalha lá na empresa, ele olhou e falou assim: rapaz, essa parola que vocês estão fazendo, que é isso? Essas perguntas, essas respostas, de onde vocês tiraram, né? E de fato isso é uma realidade, né? Everton, para você ver que quero ver se você está nos assistindo mesmo, porque agora eu citei você. Não, mas foi sem brincadeira. Ele cruzou comigo lá na empresa e ele falou assim: rapaz, essa história de vocês começarem a fazer as perguntas, isso está muito, muito legal, né? Mas, voltando aqui para a nossa parola, de fato, quando nós olhamos o contexto aqui, né, do que está acontecendo, nós precisamos lembrar que o povo de Deus ficou com uma invejinha e falou assim: olha, todo mundo tem um rei, nós não temos, né? A gente quer ter um reizinho. E aí, vamos começar aqui lá atrás, né? Ô, Arthur, você vai prestar atenção em mim aqui ou você vai ficar falando do lado aí? Por favor, é a Priscila, né? Certeza. Priscila, vai dormir, por favor. E aí vamos lembrar que quando o povo começa a ficar chateadinho que não tinha um rei, o que acontece? O próprio Samuel, ele já tem um sentimento de rejeição. Na verdade, a gente está falando sobre até quando, Samuel, você vai ficar com dó ou com pena ou ter esse sentimento por Saul, mas vamos lembrar que lá atrás, Deus ele faz uma mesma conjectura com Samuel. E ele fala assim: Samuel, por que você está magoado? Por que você está nutrindo esse sentimento? Não é você que o povo rejeitou. Vamos lembrar que antes era uma teocracia e o povo ele era regrado, regido, né, governado por meio de juízes. E Samuel era um deles. E ele foi rejeitado. E agora segue toda a caminhada, segue toda a procissão, chega agora, depois de um monte de escapada de marcha de Saul, e Samuel está de novo nutrindo o mesmo sentimento. E é como se ele tivesse trazendo para si, dizendo: onde foi que eu errei? Né? Mas temos que lembrar que, na verdade, o povo acaba se rebelando contra o próprio Deus,
E eu gosto de uma expressão, não vou me lembrar quem é o pastor que falou isso, que diz mais ou menos assim: todo povo tem o líder que merece. Como querendo dizer, o povo me rejeitou, Samuel, e agora eles vão ter o rei, o líder, que vai refletir o caráter desse povo. Só que, vamos lembrar o que vai acontecer. Na verdade, Saul ele é levantado, Deus dá uma palavra através do profeta, dizendo, olha, vai derramar um óleo sobre você, a unção virá, e você, na hora que você se virar, você não se tornará mais o mesmo. Você será outro homem. Então, se ele tivesse pego essa palavra, eu tenho para mim que jamais o governo, o reino seria rasgado. Mas nós começamos a ver que o coração de Saul, que é uma coisa muito interessante aqui, Saul significa o homem de louvor, ou o homem de adoração. Só que o coração dele era corrompido. Por quê? Na primeira vez que Jonatas, seu filho, tem uma batalha e tem um êxito, ao invés dele honrar o seu filho, ele traz para si. Isso significa dizer que ele era um homem onde o coração dele não era inclinado ao Senhor, mas ele era inclinado a homens. A segunda coisa, quando... E aí o Arthur vai lembrar, o pastor Alcemar falando sobre a musiquinha, né? Porque no dia que tem a vitória de Davi contra Golias, ao invés dele, de novo, trazer e falar, rapaz, olha o cara que foi aqui, né? O que ele faz? Ele ouve a musiquinha. Eu não vou me lembrar qual que é a dezena lá, mas mais ou menos assim, né? Davi Saul venceu 1000, Davi 10.000. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. É exatamente isso. Você que não lê a Bíblia, faça igual o Arthur, vá lá ler. E aí, o que aconteceu? De novo, o coração dele se encheu. Então veja que em todo momento Saul, ele era um homem que não tinha um coração inclinado a Deus. E ali ele escapa a marcha. Samuel fala para ele que ele não tinha que fazer absolutamente nada daquilo, esperá-lo para adorar. Vamos lembrar que somente o sacerdote poderia adorar. Saul não era, né? E aí chega nesse momento. E esse momento tem um ponto importante, porque ele fala assim: Samuel, por que você tá todo chororô aí? Eu já escolhi, eu já rasguei o reinado dele. Ele não tem mais parte comigo aqui, né? E outra, eu já escolhi para mim um rei. Na versão amplificada, e viu, Giovanni, tem um negócio importante aqui. Quando o Paulinho não está aqui, a gente tem liberdade, porque onde é o Espírito, há liberdade. E é que você pode usar a versão que você quiser da Bíblia. Se o Paulinho tivesse aqui, aí só pode usar a revista atualizada. É um negócio meio, né? Inclusive, sim, foi bom você ter falado isso, porque o Giovanni, segundo as minhas fontes aqui, ó, ele é fã de King James, tá? Não, mas é que o Paulinho gosta da King James. Ele não gosta da que eu vou usar agora. Que é a ele não chama nem de Bíblia. Ele não chama de Bíblia. Porque Paulinho é um herege. Paulinho é um herege. Mas a gente aceita, porque vai que algum dia a palavra fala que o Espírito Santo vai lá e convence e tal. Vai que um dia ele se converte, né? Mas olha, na Bíblia Amplificada diz assim: preencha lá o seu chifre com óleo e eu vou te mandar até a casa de Jessé, o belemita, porque eu providenciei para mim, não é na versão revista atualizada que o Paulinho gosta, eu provi, mas aqui ele está falando assim, ó, eu providenciei para mim, entre os reis, um filho. Então veja que nesse exato momento, o próprio Deus ele falou, olha, o povo, quando ele escolheu o mal. Mas agora eu estou escolhendo. E lá em Atos, nós vamos lembrar que a palavra fala que Deus, quando ele escolhe Davi, ele escolhe o homem segundo o seu coração, vírgula, porque ele fará toda a minha vontade. Veja, Saul foi escolhido, mas não fez a vontade de Deus. Agora, Davi, ele foi escolhido e fez toda a vontade de Deus.
Mas tem uma pancada aqui para nós, hein? Deixa eu só aproveitar essa frase aí. Mas quando Saul foi escolhido, Deus aprovou. Quem errou realmente foi Saul. Correto? Exatamente. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou aproveitar um pouquinho da sua fala, tá? Alguns pontos ali eu achei legal, bem bacana. Só não pode aproveitar do Arthur. Do resto. É por isso que eu falo por último, para ninguém aproveitar. Samuel ficou tristezinho por ter sido rejeitado pelo povo. Mas assim, vamos ser bem sinceros, não é fácil ser o último também, né, cara? Ser o último, cara, logo na minha vez, né? A gente sai de uma sequência de juízes e agora, da minha vez, não, vai ter rei. Vai ser mais juiz. E aí Samuel, ele faz essas perguntas, né? Por exemplo, coloquei algumas perguntas aqui para a gente refletir. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu roubei? Ele faz essa pergunta para o povo, né? E o povo chega no final e fala assim, não, você não roubou. Não, você não fez. O problema não é você. Mas o povo queria um rei, né? Estavam tristezinhos porque eles queriam um rei. Então, nós precisamos, assim, de um certo modo também entender o sentimento profeta, né, tadinho? Ser o último não é fácil, cara. Né? A partir de você não vai ter mais essa situação de ter juízes, né? E essa pergunta, né? E agora focando na pergunta mesmo. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Até quando terei pena? Eu considero aqui que essa pergunta para o profeta é aquela pergunta assim: até quando você vai estar olhando para os seus sentimentos, observando que aquela decisão que foi tomada lá atrás, ela não está sendo boa, não está sendo melhor, e você vai estar olhando para o micro, para a menor parte, e não vai começar a olhar para o macro, que é olhar para o que o povo realmente precisa. Né? Olhar para o micro é seguir os sentimentos. Né? Poxa, fui eu que escolhi o rei. Né? Então, peraí, primeiro o povo não me quer mais como juiz. E agora o rei que através de mim foi escolhido, que eu ungi, também não está sendo o ideal. Então, esse sentimento, né, ele começa a embolar na cabeça, no coração, no corpo ali do profeta, e as decisões dele ficam comprometidas. E isso compromete o macro, que é o povo. Né? Então, eu deixo a minha participação aqui para entendermos, né, que muitas vezes o sentimento vai atrapalhar em grandes decisões, que são decisões macros, e estava atrapalhando Samuel para tomar a decisão de obedecer a Deus plenamente naquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Já não é mais Saul. Agora eu vou levantar para mim, que texto maravilhoso, vou levantar para mim um rei, um filho aqui, para que ele tome conta do meu povo. Deixa eu trazer uma pitadinha aqui, não, pitadinha de sal, de tempero para nossa conversa aqui, Giovanni. Existe uma coisa que vocês dois deixaram passar, que eu acho que vale a pena. Você trouxe uma questão emocional de Samuel, que até então o foco da pergunta talvez a gente tenha pensado no princípio sobre Saul, mas eu acho que a pergunta tem muito a ver também com Samuel, né? Quando foi feita a decisão, tomada a decisão de que o povo queria um rei, perceba que qual foi o motivo pela qual o povo quis um rei. O povo quis um rei porque, segundo o texto que aparece aqui para mim na minha Bíblia, que ela não é amplificada, né? Ela é fiel, né? No máximo corrigida, né? O que acontece? O povo rejeitou os filhos de Samuel. A questão do sacerdócio aqui, ela era geracional, ou seja, Samuel era alguém que já tinha crescido dentro do templo, que havia substituído Eli, porque os filhos de Eli haviam sido reprovados. Então Deus levanta Samuel como profeta, e aqui o Samuel, até onde me recordo, é o único que acumula 3 funções de uma pessoa só, né? Ele era sacerdote, profeta e juiz ao mesmo tempo.
E aí o que acontece? Durante a trajetória de Samuel, quando chega-se no final da vida, percebe-se que os filhos de Samuel também haviam sido rejeitados pelo povo. Existe uma marca muito grande aqui no coração de Samuel, que aí é a marca, eu vou falar especificamente a respeito agora dentro do contexto de homens, né, que é a questão da ferida paterna, ferida de paternidade, né, e não Eucana para com Samuel, não é isso, mas dos filhos de Samuel para com Samuel. Então, existia aqui uma ferida no coração de Samuel como pai, dizendo que os meus filhos foram rejeitados. Então, a rejeição é algo que já estava aqui diretamente espetando o coração de Samuel. E aí vocês vão concordar comigo que, de certa forma, o sacerdote, o profeta, o rei era a responsabilidade do profeta. Ele era a pessoa levantada por Deus para alertar o rei, para direcionar o rei, para mostrar direção ao rei. Existiam coisas em relação ao rei que era o sacerdote que fazia, era o profeta que fazia. Tanto é que o rei, para tomar decisões, consultava o sacerdote, consultava o profeta. Então, por muitas vezes, nós vamos ver Samuel sendo consultado, né? E aí, quando Saul resolve, por si só, fazer as suas barbaridades, as suas atitudes loucas, como pegar o lugar do sacerdote para sacrificar, ou desobedecer a Deus, uma obediência parcial, né, no que diz respeito à aniquilação dos amalequitas, quando ele guarda parte do rebanho para sacrificar ao Senhor, ou seja, ele tem uma resposta muito mais ritualística e religiosa do que necessariamente uma relação de obediência para com Deus, porque fato é que alguém que é meio obediente é 100% desobediente. Não existe obediência parcial. Ou você é obediente, ou você não é obediente. Então, de repente, Samuel se vê pela segunda vez diante de uma mesma situação de rejeição. Então, ele teve os filhos rejeitados e ele teve o rei que estava debaixo de sua tutela também rejeitado. Então, mediante isso, há um espírito aqui um sentimento, né, de pena. E aí eu fui atrás da definição de pena e eu caí numa das definições de comiseração. O que é comiseração? É um sentimento de piedade pela infelicidade do outro. Ou seja, ele fica triste de pensar que o outro vai ficar triste. Então, Samuel tomou para si a dor da rejeição de Saul. Então, por isso, de certa forma, ele começou a questionar se realmente era aquilo. Até um ponto que Deus coloca o dedo na ferida e fala, negão, ou você vai me obedecer 100% também, ou você vai ter a mesma atitude de Saul. Saul, eu já estou rejeitando. E você? O que você vai fazer? Estou trazendo o exemplo de Saul. Então, para mim, meninos, fica muito mais evidente aqui eu trazer para a nossa discussão o que Saul representa do que necessariamente sobre a pessoa de Saul. Saul representa para mim aqui o relativismo. Saul representa para mim aqui a meia obediência. Saul representa aqui, e aí eu vou trazer à memória uma frase do Ilcinho, que não é a frase do Ilcinho, é a frase que ele cita sempre de um livro, que para variar eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele vai lembrar, de que a raiz de todo pecado é o orgulho. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Cara, eu já citei essa frase umas 4 vezes e eu nunca lembro nem o livro, nem o autor. Graças a Deus, o Ilcinho não sai de perto de mim. Sou grato a Deus por isso. Então, Will, eu queria passar a palavra para você agora, para a gente fazer as considerações finais dentro desse primeiro bloco aqui. Eu achei interessante isso que você falou, e enquanto você falava, e também o que o Giovanni comentou, eu me lembrei de uma frase do meu pastor. Ele fala assim, para nós não investirmos em sentimentos. Cuidado com as distrações, né? Então, muitas vezes, nós estamos investindo em sentimento, em distrações,
e isso faz com que nós venhamos a perder aquilo que Deus tem para nós. Eu julgo interessante isso que você falou a respeito do sentimento que Samuel, ele carregou, mas na trajetória dele, lá atrás, ele sempre teve um sentimento, porque você vai lá ungir agora Davi, mas o que vão pensar de mim? Você vai falar que você só vai sacrificar. Agora ele fala assim, olha, agora rasga lá. Mas o que eles vão... Rapaz, é uma coisa que depois nós vamos aprender, que nós já falamos sobre Davi aqui. A palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O nome Davi significa amado, e quando ele invoca o poder da aliança, falando quem é esse incircunciso, Davi não titubeia, mas Samuel ele titubeia. Ou seja, nós vemos que Samuel ainda ele não estava amadurecido suficientemente, se é que a gente pode dizer assim, no ministério profético. Porque quando você pega Jeremias, Deus fala para Jeremias, ninguém vai poder ir contra você. Você será como um muro. Você será como um muro de bronze. Ninguém vai conseguir ir contra você. E mesmo assim, Jeremias ele também acaba sucumbindo. Então veja como essa questão que você falou do investir em sentimentos, investir em emoções, tomar cuidado com distrações pode fazer muitas vezes você perder o foco daquilo que Deus tem para você. Uau, fantástico. E minhas considerações finais também me faz lembrar do meu amado pastor. Eu estava fazendo um momento de conversa com ele, e aí eu fui e fiz a pergunta para ele assim, pastor, você acha que a depressão, ou pensamento, sentimentos, pode atrapalhar numa vida, no relacionamento com Deus? Ele falou assim, pode, se a pessoa se importar mais com o sentimento dele do que com o propósito real. Sabe por quê? Porque Deus, ele se importa com muitas coisas, mas entre te salvar, ou salvar sua família, e se preocupar com os seus sentimentos ou com aquilo que está doendo, ele vai preferir te salvar, mesmo que isso tenha que doer, né? Então, até quando você vai ficar aí remoendo esse sentimento? Até quando você vai ficar aí parado, estacionado, né? Isso, assim, em vez de te avançar para o próximo objetivo e compromisso com o Senhor, ele pode te atrasar para aquilo que o Senhor realmente tem preparado para você. Então, pega o sentimento, trate ele, porque o Senhor tem algo fantástico para você. Sim. Eu gosto de uma frase do Paulinho, que ele fala assim, o evangelho não tem compromisso com o teu bem-estar, tem compromisso com a tua salvação. Perfeito. Então, é uma questão muito bacana. Eu queria trazer uma última reflexão para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, de algo que Deus tem colocado no meu coração agora, enquanto vocês falavam. Quando Deus pergunta para Samuel, até quando? A questão aqui é o tempo gasto com algumas coisas. Discernir tempos e estações é uma coisa fundamental até os nossos dias atuais. Para a época de Samuel, era tão importante quanto. Jesus vai falar em Lucas 15, se eu não estou enganado, ele vai falar assim, vocês são capazes de olhar para o céu e saber se vai fazer sol ou se vai chover, mas vocês não conseguem discernir as estações? Ou seja, nós temos que ter a capacidade de entender que existem estações com data de início e com data de final. Ou seja, eu sei que no dia 22 de setembro começa a primavera, ou seja, dia 21 de setembro termina o inverno. Eu sei que a estação um dia vai acabar. E ela tem uma data. A gente tem que estar atento aos sinais para entender que ciclos precisam ser encerrados nas nossas vidas, para que novos ciclos possam começar. Então aqui fica essa palavra para a gente encerrar o primeiro bloco da Parola 155, a oitava dentro do tema Perguntas de Deus nessa semana, falando sobre a pergunta de Deus para Samuel, até quando terás pena de Saul? Siga o canal dos Paroleiros nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, já assina o nosso canal, ativa a sinetinha, para você ser notificado a cada vídeo novo que a gente coloca aqui.
Afinal de contas, semanalmente, às terças e às quintas-feiras, tem vídeo inédito para você. Siga-nos também lá no formato de podcast, se você gosta, lá no Spotify, no Deezer ou na Amazon Music. O importante é que você fique por dentro de tudo que os paroleiros estão trazendo de conteúdo bíblico de qualidade, profundo, mas por que não, de uma forma divertida. A gente se vê no segundo bloco, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.